Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Lucas Geeks. Hoje aqui eu vou inaugurar uma sessão para falar sobre a série Last Kingdom. É uma série que ela está com bastante sucesso na Netflix. Ela é baseada nas Crônicas Saxônicas, que é do autor Bernard Cornwell. Eu sempre fui muito fã das Crônicas Saxônicas, desde antes da Netflix lançar a série. Eu comecei a ler lá por 2008, 2009, por aí. Aqui, ó. E eu já li esses livros mais de umas 5 vezes, eu acho, do primeiro até o atual, no momento da leitura. E eu sou muito puxa-saco do Uhtred, eu sou muito fã, então eu resolvi dar um espaço para a série aqui no canal, que eu vou falar sobre questões de Last Kingdom, várias curiosidades, diferenças e por aí vai. E no vídeo de hoje eu resolvi falar sobre uma coisa que muita gente comenta, principalmente quem lê os livros, né? Muita gente que assiste a série não leu os livros, então não sabe de algumas coisas ou de algumas diferenças que tem. Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre 10 personagens que foram alterados na série em relação ao livro. A alteração ela não é só física, ela diz respeito à personalidade e até mesmo a tarefas ou ações que esses personagens têm na história. Que no início de Last Kingdom, acho, o orçamento da série era muito modesto, quando era feito pela BBC ainda, sem a Netflix entrar na jogada. Então, eles fizeram várias coisas para abreviar a história, para tornar a história mais curta. Inclusive, aproveitar personagens, assim, tem um personagem que é mais importante e tem um outro que no momento não era tanto. Pega aquele que é mais importante e ele vai fazer as atividades ou ações que aquele outro fez. Eles fizeram bastante isso e depois eles se corrigiram com o tempo. Então, vamos lá. E o primeiro personagem de quem a gente vai falar é o Witgar, o primo do Uhtred e filho do Elfred. Na série ele é meio vigarista, assim, aquele arzão de assassino medieval que viajou pelo mundo, e é ele que traz aquela tripulação para defender Bebbanburg, que o Elfred agradece ele, fica todo feliz, dá um abraço nele. Mas a gente sente ali, naquele momento, que os dois se detestam. E ele que mata o Alfred na hora que o Uhtred tenta aquela invasão ao Bebbanburg no início da 4ª temporada. Na hora que o Elfred morre, todos os lacaios ali que estão em Bebbanburg juram lealdade a ele na hora. Só que no livro não é bem assim, né? No livro, o nome dele também é Uhtred, não é Witgar. Eu acredito que eles mudaram para não causar uma confusão com o nosso protagonista, né? Que daria muita confusão, porque todo mundo se chama Uhtred nessa série. O Uhtred, o filho do Uhtred, o Witgar no livro se chama Uhtred, o filho do Witgar se chama Uhtred. Então talvez eles tenham feito isso para abreviar e não causar tanta confusão, né? Ele nunca navegou pelo mundo no livro conforme ele fez na série, e ele cresceu em Bebbanburg sempre. Ele e o Alfred nunca se deram muito bem, só que tão longe de se odiar. Que no livro não é ele que mata o Alfred naquele momento, é o Uhtred que mata, mas não é uma coisa premeditada. É assim meio no calor do momento, dependendo de uma série de fatos que acontecem ali. E eu acredito que eles tenham tornado ele mais vilão, assim, porque ele vai ser um dos próximos antagonistas da série. Então deram um arzão meio de vilão, assim, trapaceiro, meio mau caráter. E por isso que meio que avilanaram ele. Mas na realidade ele só é um guerreiro meio arrogante que quer manter Bebbanburg de tudo que é lado. Ele é casado com uma danesa e tem um filho, que esse filho acaba morrendo de doença futuramente. E essa danesa, o Uhtred e os guerreiros dele acabam levando como refém, enquanto para eles conseguirem fugir. E no fim essa danesa acaba ficando com Oswald. Então a gente vê que esse personagem ele foi bastante modificado, mas eu até entendo, porque ele vai ser transformado assim no futuro vilão da série mesmo, né? O segundo personagem que a gente vai ver é o Leofric, o guerreiro saxão, e o melhor amigo do Uhtred assim na primeira temporada. O Leofric, ele faz as mesmas coisas que o Leofric do livro faz, as ações dele são as mesmas. Só que na série ele acabou fazendo bem mais que isso, porque usaram o personagem do Leofric para aproveitar muito o personagem do Steapa na primeira temporada. Que o Steapa apareceu só na 2ª temporada, mas ele é um personagem bem importante na primeira temporada. No livro 2, o Cavaleiro da Morte, que é equivalente ao final da primeira temporada ali. Aproveitaram muito o personagem do Steapa no Leofric. O Leofric ele é um guerreiro saxão e ele tem uma irmã, e essa irmã que engravidou do Alfredo
e é a mãe do Osferth. O Osferth é sobrinho dele. Na série eles não frisam tanto isso, mas no livro conta detalhadamente a história. Né? O Leofric ele é um guerreiro de Winchester, nascido ali mesmo, sempre lutou pelo rei Alfredo, pelo rei Ethelred, por todos os reis saxões. Ele fala isso no livro, inclusive, que ele não gosta do Alfredo, não gosta do Ethelred, mas que ele admira, porque são bons reis, são inteligentes. Só que eu falei isso para dizer que ele não é um guerreiro do Oda jovem. E na série foi importante ele ser um guerreiro do Oda jovem, porque o Oda dá várias ordens para ele. Só que no livro, o guerreiro do Oda jovem é o Steapa. E todas aquelas ordens que o Leofric cumpre na série, que o Oda o jovem ou até o Oda o velho mandam, quem faz é o Steapa. O Leofric é só um outro guerreiro saxão que está junto com o Uhtred. O Leofric também não luta com o Uhtred naquela luta até a morte, quando o Guthrum invade Seapehan, que tem aquele julgamento para ver quem vai sobreviver. Aquela luta acontece entre o Uhtred e o Steapa. O Leofric está só preso porque ele realmente invadiu os reinos dos galeses com o Uhtred, mas ele fica parado só olhando o julgamento. A descrição física do Leofric também é bem diferente. Na série usaram um ator com um físico bem parecido com o do Steapa, que é um cara bem altão, assim, um porte de mal e magro. Mas o Leofric é descrito pelo Uhtred como sendo bem baixo e sendo forte como um barril. O Leofric não é descrito como alguém alto. E quando o Leofric conhece o Uhtred, toda aquela treta inicial nunca aconteceu nos livros. Ele não chama o Uhtred de Urslin ali, os dois não se esbarram na frente do palácio. Na real ele chama o Uhtred de Urslin o tempo inteiro, mas não nesse contexto. O Alfredo simplesmente designa o Uhtred para começar a treinar com os saxões do oeste, o pessoal de Wessex, e aí ele manda o Uhtred treinar com o Leofric. E quando ele chegou em Winchester e jurou lealdade ao rei Alfredo por um ano e toda a questão que se seguiu depois. E uma coisa que ele morre na Batalha de Edington, também, de Ethandun, como eles chamam. Ele morre e de lá pra cá o Uhtred fica bem triste, mas dá espaço para outro personagem bem importante, que é o Finan, que aparece no terceiro livro, né? Beleza? O terceiro personagem que a gente vai falar é o Hesten, o danês. Esse mudaram muita coisa mesmo. A série alterou ele bastante. A série transformou ele basicamente num alívio cômico, assim. Toda a cena que aparece o Hesten, ela é super engraçada, porque ele é aquele danês meio aproveitador, ele é até meio covardão, assim, às vezes, que ele tenta ser ganhando de tudo que é lado. Tu vê assim, ele parece aquele cara que joga para todos os times para tentar ver quem vai sair ganhador no fim e ele se aliar com aquele ali. O jeito que ele e o Uhtred se conhecem é o mesmo no livro e na série, só que o local e o período são bem diferentes. O Hesten é encontrado pelo Uhtred no livro 2, equivalente ao fim da primeira temporada, bem antes de tudo acontecer, bem antes do Guthrum invadir, bem antes do Alfredo ir pro pântano. Ele era para ter encontrado o Hesten no fim da segunda temporada. E o Hesten, ele não é um cara velho, assim, danês, que ele aparenta ter bastante idade lá na terceira temporada quando ele aparece, só que não, ele é um cara mais jovem que o Uhtred, de uns anos, e o Uhtred salva ele, nas mesmas condições, de uns saxões que capturaram daneses que naufragaram. O Hesten era um desses. Então o Uhtred pede para ele jurar lealdade para ele, só que o Hesten rompe esse juramento. Quando o Guthrum atacou Seapehan e o Alfredo foi obrigado para fugir no pântano, o Hesten se aliou aos daneses na hora e começou a pilhar a cidade. Como eu disse, o Hesten ele faz mais um papel de alívio cômico, mas nos livros ele não é tão engraçado assim, ele é um pouco mais perigoso, porque ele é um guerreiro bem mais traiçoeiro. Na série ele também é meio traiçoeiro, mas nos livros, especialmente no livro 5º, Terra em Chamas, ele chegou a ser bem perigoso. Ele que liderou aqueles daneses em Benfleot. Outra coisa é que ele nunca conheceu o Siegfried e o Eric. O Siegfried e o Eric eles foram aparecer só no livro 4, A Canção da Espada, anos depois do que aconteceu no livro 3, e o Hesten é um personagem do livro 2, quando o Uhtred tem lá o início de seus 20 anos. E o Hesten também, ele tentou ir pro lado dos saxões, tentou ir pro lado dos daneses, ele armou um monte de coisa, só que não no sentido engraçado, covarde que fizeram ele na série. Ele é um guerreiro danês tentando achar um senhor para prosperar, só que ele é bem malandro. Assim, a série mudou bastante isso, né? Bom, vamos para o quarto personagem, o Ubba. O Abba, como o Uhtred chama, um dos filhos do Ragnar Lothbrok. Esse personagem, ele foi extremamente alterado.
tanto fisicamente quanto de personalidade. Ele é um dos filhos do Ragnar Lothbrok, e eu acho que alteraram um pouco ele porque nos livros ele não é o único líder do grande exército danês que invade York ali no primeiro episódio, que acontece no primeiro livro e o primeiro episódio da série. Aquele exército no livro tem 3 líderes, e são os 3 irmãos Lothbrok, os 3 filhos do Ragnar. Ragnar Lothbrok, para quem acompanha a série Viking, sabe quem é. O Ubba, ele é o segundo filho do Ragnar. O Ivar, o desossado, ele é o filho mais velho. Na série Vikings, o Ivar é o mais novo, mas historicamente, em Last Kingdom, o Ivar é o filho mais velho, e o Ivar é o grande líder do exército. E tem o Halfdan, que é o irmão mais novo, ele é meio cabeça quente, e ele não faz nada que preste, assim, muito relevante. Ele é equivalente àquele Vitserg da série Vikings, mas no Last Kingdom ele é chamado de Halfdan. Só que a série não mostrou ele nem o Ivar. Apesar de que a série citou o Ivar num episódio que o Ubba falou que vai vingar o Ivar, que morreu. Mas naquele primeiro episódio, o Ubba é o único líder na série, enquanto que no livro não. E colocaram ele numa personalidade um pouco mais de comandar, só que no livro ele não é assim. No livro ele é um grande guerreiro. Ele é descrito como, assim, ó, o livro, quem leu o livro 1 sabe. O livro 1 ele é narrado, pra quem não leu, ele é narrado em primeira pessoa, ele não é em terceira. O Uhtred narra o livro pessoalmente, é como se fosse o Uhtred contando a própria história. E ele menciona o Ubba como sendo, assim, o guerreiro mais poderoso de todos os daneses. Ele é o cara mais habilidoso com a espada, ele é o cara que derrota todo mundo, ele é o cara que leva um exército inteiro a vencer, ele rompe parede de escudo sozinha. Ele é uma lenda, assim, para os dinamarqueses. Ele é o melhor lutador que os daneses já tiveram. E a série não foca tanto nisso. Outra coisa também é que ele tem a personalidade bem fechada. Na série a gente vê ele pegando umas mulheres ali dentro da tenda, ele rindo com os companheiros, ele ficando todo feliz, todo risonho, tomando cerveja, fazendo piada. E no livro não é assim, o Ubba é bem obscuro, ele é muito quieto, ele não fala nada, o Uhtred tem muito medo dele quando ele é criança, porque ele só dá um olhar para os homens e todo mundo entende, ele não é de conversar, ele é bem fechado mesmo. E a aparência física dele, ela foi muito alterada mesmo. O Ubba, na série, botaram um cara altão, fortão e com cabelo bem loiro para ser o Ubba. E no livro o Ubba é descrito como não tão alto, ele é um cara de altura assim mediana para baixo e tem um cabelo castanho escuro assim, quase preto. E tem uma cara bem fechada. Então trocaram bastante a caracterização e também mudaram o jeito que ele morre. Aquela última batalha onde o Ubba morre, que acontece no meio da primeira temporada, que é a última batalha do livro 1. Aquela batalha, os saxões enganam assim os daneses, tocando fogo nos barcos, e eles vão pra luta, mas não é aquela coisa desesperada que acontece no livro. Os daneses conseguem fazer uma formação e se enfrentar. E o Ubba não tá numa barraca ali, brigando, e sai pra brigar com o Uhtred, o Uhtred corta o tornozelo dele e ganha. Não é isso que acontece. Eles estão lutando, o Uhtred, como eu já disse, o livro é narrado em primeira pessoa, ele descreve tudo o que tá acontecendo, ele fala que o Ubba rompeu a parede de escudo sozinha, e ele começa a matar a saxão pra caralho. Os daneses estão tomando um pau, mas o Ubba sozinho tá começando a matar os saxões e assim, ó, dá a entender que o Ubba vai ganhar a luta sozinho. E aí o Uhtred chama ele pra lutar, o Uhtred começa a provocar ele, e eles começam a lutar, e aí o Ubba escorrega nas entranhas de um soldado que tá morto no chão. Não disse se é danês ou se é saxão, não me lembro. Mas ele cai, e aí quando ele cai, o Uhtred corta os nervos do braço dele. Daí ele pega o machado e o Uhtred pega e mata ele. É assim que morre o Ubba nos livros. E ele é tido como uma lenda. Então alteraram bastante o Ubba na série. E alteraram principalmente ele, na realidade praticamente inverteram ele com outro personagem, que é o que eu vou falar agora. O próximo personagem que eu vou falar é o Ragnar. O Ragnar o velho, não o jovem. O Ragnar é aquele que criou o Uhtred. Ele teve a personalidade totalmente alterada. E por que eu tô falando dele junto com o Ubba? Porque praticamente inverteram as duas personalidades. Fizeram uma lambança com ele e o Ubba. Não que a série seja ruim, eu não tô falando isso, mas de acordo com os livros, eles inverteram bastante os dois. Se os produtores da série tivessem trocado os atores e colocado as personalidades diferentes, teria sido perfeito. Porque o Ragnar na série, ele é bem fechado, quieto, ele é bem sério. No livro, ele é descrito como extremamente alegre e risonho. No livro, o Ragnar quase nunca tá emburrado, ele tá sempre fazendo piada, rindo com os homens, abraçando todo mundo. Ele é praticamente um zoeiro, assim.
E ele tem um excelente humor. E ele nunca tratou o Uhtred como um escravo, que nem nas primeiras cenas ali da série. Nunca. Que ali na série ele passa a gostar do Uhtred quando ele salva a Tyria. Mas no livro ele já gosta do Uhtred bem antes disso. O Uhtred tenta atacar ele no início, ele sai rindo, ele abraça o Uhtred tenta tentando matar ele. E como é que é? Outra coisa é o físico dele. Tá bem diferente também. Na série colocaram um ator que poderia muito bem ser o Alba. Colocaram um ator que não é tão alto, com cabelo castanho escuro. E nos livros o Ragnar é o contrário. Ele é que nem o ator que faz o Alba. Ele é bem alto, forte e tem um cabelo louro bem claro. Assim. E se aquele ator que faz o Alba fizesse o Ragnar, o ator que faz o Ragnar fizesse o Alba, teria ficado perfeito. Perfeito, teria ficado a descrição exata dos livros. Mas os livros da série são muito bons. E em sexto lugar, pessoal, nós temos o Beoca. Isso mesmo, o tão amado Beoca é bem diferente nos livros. Na série, eles focaram num lado mais de lealdade do Beoca com o Uhtred, de amor entre os dois se gostar bastante. E isso tem também no livro. O Beoca é bastante leal ao Uhtred, conheceu o Uhtred desde pequeno. E ele se preocupa muito com o Uhtred. Só que no livro, ele acaba sendo mais um alívio cômico. Ele não é toda essa questão emocionante, etc, etc. No livro, toda cena que o Beoca aparece, tu pode ter certeza que 90% das vezes tu vai rir. Porque todas envolvem o Beoca falando alguma coisa toda empolgada sobre a santidade, o Uhtred tirando com a cara dele, e o Beoca falando. Ou o Beoca dá um sermão e cita alguma coisa da Bíblia, o Uhtred todo perdido pergunta quem é o fulano, o Beoca xinga ele, e diz que é uma vergonha ele ter sido responsável pela educação do Uhtred quando ele era criança, etc, etc. Na série, eles mudaram um pouco, eu acho que é porque o ator trouxe muito carisma pro personagem. E ficou uma coisa assim mais emocionante. Mas outra razão também é que aproveitaram muito o personagem do Beoca para outro. Como eu tinha explicado para vocês, eles fizeram um aproveitamento do Leoford com o Steapa, que o Steapa só foi aparecer na segunda temporada. Então muitas coisas que o Steapa teria feito na primeira temporada, o personagem dele fez do livro 2, colocaram o Leoford para fazer. Fizeram a mesma coisa com o Beoca, só que com o Pyrlig, o padre Pyrlig. O padre Pyrlig é um padre galês, ele é meio galês e meio saxão, porque a mãe dele é saxã e o pai dele é galês. Que ele vai até o Alfredo quando ele está no pântano, para dizer que os reis de Gália estão apoiando o Alfredo porque eles defendem a cristandade e os daneses são pagões. E ele fica ali, ele acaba criando uma amizade com o Uhtred, até com a Iseult, aquela bretã que teve um caso com o Uhtred, que morreu na batalha. E o Pyrlig, ele que luta na batalha de Edington do lado do Uhtred, é ele que joga a lança pro Uhtred, que ele mata o Sverkel. Na realidade, Sven, né, que a série renomeou ele para Sverkel. O Beoca nunca lutou, nunca foi de brigar, e a série abordou um lado dele mais guerreiro. Ficou legal assim, mas é só para destacar a diferença. No livro também, o Beoca, ele não tá naquela invasão a Bebbanbury que o Uhtred tenta fazer nessa da quarta temporada. Pra ser sincero, o Beoca morre de velhice, antes do Alfredo até, no livro 6. E tudo aquilo que aconteceu não acontece nos livros. Claro que para dar mais destaque pro personagem, tendo em vista a relação dele com o Uhtred, aumentaram as funções dele na série. Mas no livro o Beoca morreu antes do Alfredo até, e de velhice muito bem em casa. E ele e a Tyria tiveram uns 2 filhos. E ela fica... Inclusive ela é outro personagem que alteraram, né? Porque ela fica viva até o livro atual, eu acho, né? Ela não morreu. Morreu o Beoca e ela tá viva. Aquela coisa do incêndio nunca aconteceu. Mas, enfim, a descrição física do Beoca é muito alterada também. Desde que ele tá nos livros, o Uhtred descreve ele como sendo a pessoa mais feia que ele já viu. Porque ele tem vários problemas, ele tem um olho que é bem torto, ele tem o rosto deformado, ele tem uma mão paralisada, ele é manco, ele tem os cabelos meio falhos. Ele é descrito pelo Uhtred como sendo bem feio, mas o Uhtred sempre descreveu ele como uma das melhores pessoas que ele já conheceu. Então essas são as diferenças do Beoca, do livro e da série. Bom, em sétimo lugar, vamos falar sobre o genro do Uhtred, o Sigtryg. O Sigtryg que foi uma pessoa que existiu de verdade, né? Ele foi um rei da Nortúmbria e ele era chamado de Sigtryg Caet, Sigtryg o Caolho. O Bernard Cornwell falou que mudou o nome dele para Sigtryg para não confundir com o Sigtryg, o guerreiro do Uhtred. Nos livros ele nunca conheceu a Brida e nunca teve o Winchester. Tudo aquilo que aconteceu na quarta temporada, eles invadirem Winchester, etc, aquilo nunca aconteceu. Ele invade uma cidade chamada Chester, que fica lá no extremo noroeste da Mércia.
mas ele nem chega a conseguir tomar a cidade. Ele luta ali, e todo aquele drama que aconteceu na série não tem nos livros. A cidade chamada Chester é onde o Uhtred passa a residir a partir do 8º livro, só que a série não mostrou ela. O Cítric, ele tenta invadir Chester e ele vai lutar com o Uhtred, mas na hora a Estiora aparece e ele fica fascinado olhando pra ela, e o Uhtred pega e pum, tira o olho dele fora. Aquela cicatriz que ele tem no olho, ele tem a cicatriz e não tem o olho, e é o Uhtred que arranca, no livro inclusive. Só que daí ele se rende, ele vira refém, e aí ele e a Estiora se apaixonam, e no fim ele pede pra casar com a Estiora e o Uhtred deixa. E no final, os saxões, eles conquistaram a Mercia e a Anglia, nunca a Nortúmbria. Aquela coisa da Ethelflaed conquistar York e tal, que não aconteceu. O Cítric, ele vira o rei da Nortúmbria depois de uma disputa com o irmão dele, mas a Nortúmbria estava toda em poder dos daneses ainda, tirando o Bebbanburg, que estava no poder do primo do Uhtred. Mas a aparência do Cítric também, ela é bem diferente, ela foi bem alterada. Ele sempre é chamado de um jovem chefe danês, nórdico, só que ele é descrito como tendo um cabelo bem loiro. Ele é um loiro quase Targaryen, assim, um loiro quase branco, e a série botaram um cara com um cabelo loiro bem escuro. Também na série menciona que ele é parente do Ivar o Sem Osso. Nos livros, ele é provavelmente bisneto do Ivar. Ele é neto do Ivar Ivarsson, que é o filho do Ivar, que é um dos antagonistas do livro 3, Senhores do Norte. Só que na série, eles aproveitaram o Siegfried e o Eric no papel desse Ivar, que ali quando começa aqueles motins em York, que vão lutar com os escoceses, não são o Siegfried e o Eric que estão comandando, é esse Ivar Ivarsson, certo? O Siegfried e o Eric nunca tiveram na Nortúmbria, eles só vão aparecer no livro 4, invadindo ali a Anglia Oriental e capturando a Ethelflaed, certo? Bom pessoal, em 8º lugar temos outro personagem que foi uma pessoa real e outro rei. É o Eduardo, o velho. O Eduardo é o filho do Alfredo e ele foi muito alterado e consideravelmente para pior em relação aos livros. Nos livros ele tem uma admiração muito grande pelo Uhtred. Ele vê o Uhtred assim, um guerreiro extremamente bom, eu quero ser igual a esse cara, especialmente no livro 5. Igual ele é no final da 3ª temporada, e no livro 6 e 7, Morte dos Reis e Senhor Pagão, ele é um baita de um guerreiro, e ele lidera os exércitos dele, ele vai pra luta, ele não tem medo, e ele não tem aquela coisa de discutir com o Uhtred ou com a mãe dele pra mostrar que é ele que manda. A série botou ele como um menino mimado, todo perdido, e ele não é assim. Ele é um grande rei, grande guerreiro, e a série realmente estragou isso nele. Não tô dizendo que a série é ruim, como eu já repeti, mas para um rei que existiu e foi um grande conquistador que nem o Eduardo, eu achei que eles ratearam um pouco, né? O Eduardo merecia uma coisa melhor. Ele nunca confrontou o Uhtred inicialmente em nada no livro, e ele tem grande respeito por ele. E outra coisa também é que o Eduardo, no 8º livro, ele não invade a Mercia, ele não manda perseguir a sobrinha dele, ele nunca ocupou ninguém, ele não fez nada daquilo, nada. Tudo aquilo ali que a gente acha que ele é um idiota no fim da 4ª temporada, o Eduardo nunca fez aquilo. Nesse livro, ele está com o exército de Wessex conquistando a Anglia Oriental. Quem conquista a Anglia Oriental não é a Mércia, é o Wessex. É o Eduardo que está lá brigando. Ele não é mesquinho e não é tão idiota, indeciso e mimado que nem fizeram ele na série. Ele é um grande guerreiro e tem muito valor. O único problema é que todas as coisas erradas que acontecem no reinado dele não são culpa dele. São culpa do sogro dele, porque a partir de um certo momento, a partir desse livro 8º, quando ele conquista a Anglia Oriental, ele basicamente vira um vagabundo. Ele se entrega pra bebida, ele vira meio pau mandado do sogro, o sogro começa a armar pelas costas dele e ele tá nem aí. Ele entrega o governo pro sogro e ele começa a correr atrás de mulher e de bebida. Inclusive no livro 11, o Uhtred menciona, quando ele reencontra o Eduardo, que ele tá completamente acabado de saúde e que ele parecia ter engordado muito. Outra coisa também é que aquela indecisão em relação ao Athelstan, o Eduardo nunca teve. O Eduardo manda o Athelstan para ficar sob os cuidados do Uhtred, justamente para proteger o garoto do sogro dele, o Æthelhelm. Outra coisa também, o padre que casou ele com a mulher, que legitimaria o Athelstan para ser o futuro rei da Inglaterra quando o Eduardo morresse, o Uhtred mandou para ser o confessor do Uhtred. Entendeu? O Eduardo mandou para ser confessor do Uhtred. Então, ele mandou para proteger o padre. Justamente, eu acho que ele tinha intenção que esse filho dele, o Athelstan, assumisse como rei da Inglaterra. Historicamente foi o que aconteceu, e até porque na série e nos livros também esse segundo filho do Eduardo, o neto do Æthelhelm,
Ele é bem fraquinho e bem chatinho também. Pessoal, e o penúltimo personagem é o Jovem Uhtred, também conhecido como Padre Judas ou Padre Oswald. Por quê? Esse personagem ele foi muito alterado na série, na minha opinião. E fizeram isso para não mostrar um lado ruim do Uhtred, porque ele é o protagonista da série. O Uhtred trata esse guri muito mal. Muito mal mesmo. Na série, a relação dos dois é o paraíso. No livro, a relação deles é horrível. O Uhtred, eu acho que, tirando ali no nono livro, quando acontecem umas coisas que eu não vou dar spoiler, o Uhtred tratou esse guri a pontapé a vida inteira. O filho mais velho do Uhtred, esse aí, o equivalente ao Jovem Uhtred, ele não tem nada de guerreiro, nunca lutou uma batalha, e ele se torna padre no 7º livro, equivalente ao início da 4ª temporada. Nesse início de livro, o Uhtred vai até o mosteiro onde ele tá, igual ele fez aí no primeiro episódio, só que ao invés de sequestrar o guri, ele vai tentar levar ele à força, impedindo ele de ser padre, e quando o guri se nega, ele diz que deserda ele, que ele não tem mais o nome Uhtred. Só que aí a série fez outra rateada. O Uhtred tem um segundo filho, que inclusive nasceu quando a Gisela morreu. No livro não, no livro ele nasce e num quarto parto morre a Gisela e a criança. Mas esse filho menino que nasceu e sobreviveu, nos livros ele se chama Osbert. E ele é um guerreiro, ele é totalmente diferente do irmão. Ele é cristão também, bastante, diferente da Estiola. Só que ele é guerreirão, ele é tipo um mini Uhtred. E ele vai junto com o Uhtred, pra tentar convencer ele a não brigar com o irmão dele e tal. E na hora que o filho mais velho quer virar padre, o Uhtred fala: a partir de agora tu está deserdado. Ele vira pro Osbert e fala: a partir de agora teu nome é Uhtred. E assim o jovem Uhtred passa a ser Padre Judas e depois vira Padre Oswald. E o Osbert, filho mais novo do Uhtred, passa a ser o Uhtred e o herdeiro dele. E eles aproveitaram muita coisa desse Uhtred que era Osbert no Uhtred padre nessa temporada. Porque é esse segundo filho que está com o Uhtred quando ele tenta invadir Bebbanburg. E como eu já disse, a relação deles na série é muito melhor que nos livros. E o Uhtred chega a ser muito violento como ele nos livros. Isso revela um lado do Uhtred muito ruim, como eu já falei, e que a série provavelmente tentou esconder. Fora isso, nos livros o Padre Judas tem bem pouco desenvolvimento, ele aparece muito pouco, e a série tentou aproveitar um lado melhor disso. Mesmo assim, Lucas, na minha opinião, eu acho que o segundo filho vai aparecer e vai se chamar Uhtred ainda, e o filho mais velho vai ter o mesmo destino que nos livros. E eu não vou dar um spoiler aqui, mas quem lê os livros sabe do que eu estou falando. Então, quando ele resolveu voltar para a igreja, as coisas vão seguir como nos livros, e então eu acho que o filho mais novo, aquele bebê, vai acabar sendo o Uhtred e Uhtredson mesmo. E por fim, o último personagem que a série alterou, e bastante, trata-se de um dos maiores personagens da série, o Rei Alfredo. Exatamente, a série piorou extremamente o Rei Alfredo. O Alfredo, a série transformou ele em extremamente mesquinho com o Uhtred. E apesar de nos livros ele não ser lá muito fã do Uhtred, porque ele é muito cristão, o Uhtred é pagão, ele não é nem 10% desgraçado com o Uhtred que nem ele é na série. Nos livros, inclusive, ele tem uns picos de generosidade com o Uhtred. Ele tem, às vezes, os dois conversam e falam: senti falta dessa tua insolência, as tuas respostas são as melhores, Uhtred. Ele até conta umas piadas. Inclusive, no livro 2, antes da Batalha de Eddington, ele promete um funeral pagão pro Uhtred, sabendo que é um funeral pagão. Ele não é... ele é bem sério, só que ele não é sério assim no sentido de firme, que nem fizeram ele na série. Ele é aquele temido bom coração, sabe? Que os homens gostam de seguir. Ele não é assim nojento que nem fizeram ele na série. A atuação que o ator fez é muito boa. Só que, na minha opinião, eles estragaram muito o Alfredo, transformando ele em mesquinho demais. Claro que eles fizeram isso pra contar mais a história do Uhtred, pra botar o Alfredo ali como um empecilho pra ele, mas não foi assim. Inclusive, aquela cena em que o Uhtred bota a faca na garganta dele, aquilo nunca aconteceu nos livros. O Uhtred mata sim o padre que falou mal da Gisela, e o Alfredo manda trazer ele, mas o Uhtred foge ali. E o Alfredo, quando tá no leito de morte ali no 5º livro, mas não morre, ele manda chamar o Uhtred volta, fica a serviço dele, luta contra os daneses e por aí vai. E a partir desse livro, que é o livro 5, Terra em Chamas, equivalente à primeira parte ali da 3ª temporada, aquela história de perdão, aquilo tudo nunca aconteceu. O Uhtred voltou para o Wessex, o Alfredo recebeu ele,
os dois nunca tiveram aquela discussão de vida ou morte. O Uhtred lutou por ele, o Uhtred inclusive diz que o sonho dele é ver a Inglaterra unida, que nem o Alfredo queria, e ele vai terminar recuperando o Bebambam, que é isso que vai acontecer. No sexto livro, Morte dos Reis, quando o Alfredo morre, inclusive o Alfredo chama o Uhtred no canto, no leito de morte dele, e o Alfredo fala o seguinte, ó: Uhtred, me disseram que tu não tem tantas terras, etc e tal, eu queria saber por quê. E aí o Uhtred fala: porque eu te defendi esse tempo todo, eu não consegui reunir riqueza, eu gastei para lutar com os daneses. E o Alfredo dá no testamento dele umas terras muito ricas na Mércia pro Uhtred. Isso acontece bastante. O Alfredo, ele foi um grande rei, na verdade. Ele é considerado um dos maiores reis da história da Inglaterra. E eu acho que a série abordou um lado dele para pior, o que foi ao contrário da Elswith. A Elswith, ela não fica boazinha em nenhum momento, ela não gosta do Uhtred, mas também não tem aqueles conflitos. Depois que o Eduardo vira o rei, ela se tranca num convento e morre lá sozinha. Mas a série abordou o pior lado do Alfredo e piorou demais a personalidade dele. E eu acho que eu tinha que falar isso no vídeo pra corrigir essa injustiça que fizeram com ele, até porque na história ele é extremamente mais generoso e bondoso do que ele é na série. E inclusive com os outros homens, não só com o Uhtred. Então, pessoal, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí se tem alguma curiosidade que vocês não sabiam. E Last Kingdom vai passar a ser uma coisa abordada com bastante frequência aqui no canal. Eu vou falar bastante de Last Kingdom porque é uma série que eu gosto bastante. E eu pretendo falar várias coisas sobre os livros, sobre a série mesmo, sobre personagens. Então, se vocês quiserem alguma coisa específica, deixem nos comentários. Se inscrevam no canal, que vai ter bastante vídeo de Last Kingdom, especialmente se você é fã da série. Eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. E se preparem que é só o primeiro de vários vídeos sobre Last Kingdom que tá aí. Então tá, um grande abraço e até a próxima.